A aparente adaptação do povo à convivência com a Covid esconde a fervura que está acontecendo em Brasília. Muita gente está preocupada com R$600, inclusive ladrões também, porque já estão indo para a fila para tentar roubar os velhinhos e as pessoas que estão indo lá receber os R$600. E coisas terríveis e chocantes estão acontecendo. A pessoa com a família passando dificuldade, com fome em casa, vai lá para receber os R$600, o bandido assalta e leva. Então, tem acontecido coisas terríveis assim. Mas, de qualquer forma, o povo está vendo que os R$600 não é uma invenção, tem tido dificuldades por causa do grande número de pessoas, são milhões e milhões de pessoas recebendo. Então, a operacionalidade disso está difícil, mas com zelo, com trabalho, a Caixa Econômica está procurando atender a todos e pessoas já estão recebendo. Isto é um fato, não é promessa política, isto é um fato. E as pessoas estão começando então a se adaptar a essa vida de privação. E é bom que se preocupem mesmo, porque isso não vai acabar logo e vai piorar. A situação vai piorar, de forma que as pessoas têm que se adaptar. E aos poucos estão voltando ao trabalho, mas os transportes não, as medidas governamentais não. Pelo contrário, governos estaduais e prefeituras estão procurando apertar mais ainda e prorrogar essas medidas. Isto não vai acabar logo. As restrições às igrejas não vão acabar. Estão começando a permitir pequenas reuniões nas igrejas, cercadas de todos os cuidados e responsabilizando os líderes por essas reuniões. Mas voltar ao normal, isso não deve acontecer nunca. Porém, eu estou aqui trazendo da parte de Deus revelações e eu estou muito bem embasado nisso, porque não sou apenas eu que tenho recebido revelações, mas são inúmeras pessoas. Nós temos um grupo, a Escola de Profetas, igual a Samuel. Ramá foi um lugar onde Samuel morava e fundou a Escola de Profetas em Ramá. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado, muitos irmãos têm buscado a Deus e têm tido dons e revelações, então nós não deixamos revelações soltas, mas infelizmente há pessoas que estão ouvindo revelações bombásticas aí na internet, nas redes sociais e se apavorando. Há coisas absurdas sendo divulgadas como revelação de Deus. Isso porque as pessoas querem aparecer, querem viralizar, então chocam e enfeitam a revelação e enchem de coisas e efeitos, choram e elevam a voz para dar um tom de gravidade àquilo, para parecer que é verídico, que é de Deus. Há muita abobrinha circulando como revelação. Quem é de Deus não deveria ficar ouvindo qualquer revelação. Existe muita coisa absurda sendo divulgada como revelação de Deus. Mas nós estamos buscando a confirmação, de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a confirmação dos outros profetas, e tudo tem convergido. E eu tenho procurado colocar aqui alguma coisa. Não dá para trazer todas as revelações, são muitas, inúmeras as revelações, mas o Senhor tem confirmado, dado um entendimento dessa situação. O país vai se acostumando, porque qualquer que seja a situação, a gente se acostuma com ela. Está difícil, está ruim, cheio de restrições o país, mas a gente vai se acomodando. O problema não é a Covid, o problema é o diabo, que está tendo liberdade de agir e a situação está piorando. Então, Deus tem nos revelado que o problema não é a pandemia. O problema são as consequências, principalmente no Brasil, a guerra civil que vem. Então, a gente não vê essa guerra porque tudo está calmo, as esquerdas estão quietinhas,
Eles ficaram bonzinhos, né? Lula, todo o pessoal de esquerda, sindicalista, MST, agitadores de esquerda, ninguém deles está indo para a rua, não tem manifestação nenhuma, eles não estão fazendo declarações bombásticas, as esquerdas estão quietinhas. Pois é, não é verdade. Eles estão a cavalo do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, que está trabalhando por eles, para derrubar o presidente. E o presidente está nos estertores da paciência. Ele não vai abrir mão do poder. O deputado, ex-deputado Roberto Jefferson, mas ele é presidente de um partido, ele fez essa declaração. O Bolsonaro só sai de lá do palácio a bala. O apoio deles são pessoas fortes, sérias, inclusive eu, todos nós dispostos a ir para a rua e lançar a mão à violência para defender o presidente se necessário. Roberto Jefferson falou isso numa entrevista a Leda Nagli. E ele disse isto: o presidente só sai de lá a bala. Ele não vai ser posto para fora. Mas quem é que quer pôr o presidente para fora? O Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Só que, apavorado com a situação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está tentando pôr panos quentes. Ele não está mais botando lenha na fogueira. Mas agora a vaca já foi para o brejo, a lenha já foi para a fogueira. As leis geradas estão pressionando o governo. Agora, o pior de tudo é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, o caçulinho mais novo, que é o que fala mais grosso, com aquela capa, ele transmite a ideia de um morcego, um demônio, ele está aparentemente influenciado e ele proibiu ou mandou suspender a nomeação do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, como o diretor-geral da Polícia Federal. E nesta liminar que ele mandou por WhatsApp para a Advocacia Geral da União, ele não comunicou o presidente, né? Não, mandou por mensagem de WhatsApp para a Advocacia Geral da União, comunicando isso, que ele está suspendendo a nomeação e a posse seria hoje à tarde e... Pois é, olha que situação. A posse seria hoje, nessa terça-feira, nessa quarta-feira à tarde, e ele está suspendendo essa nomeação e a argumentação, ele se baseou na ação movida pelo PDT, terrivelmente subjetiva. Ele está supondo interferência do presidente, está supondo amizade do nomeado com o filho do presidente, está dizendo que isso é imoral, que não está de acordo com os preceitos, que o presidente não tem o direito de fazer qualquer coisa. Olha, a decisão absurda, ela se traduz pelo seguinte: uma sentença de guerra. Ele decretou que o presidente seja amarrado. Nós estamos vendo nisso uma ação demoníaca. Atacou, não dá mais para o presidente aguentar isso. E agora, o presidente vai obedecer? O presidente vai fazer o quê? A situação está crítica. Deus tem nos revelado que os militares estão preparados. Houve um general que tentou dar uma medida diferente em termos de controle de armas e o presidente exonerou esse general. Então, a situação é por demais crítica e então essa atuação do ministro Alexandre de Moraes é uma declaração de guerra contra o presidente, ou seja, não dá para tolerar mais. Ou o presidente se submete, se rende e cede, ou ele faz alguma coisa. Em paralelo, o ministro Celso de Mello, que já disse que o presidente não tem postura, não tem condições de ocupar o cargo que executa, que ele não pode ir à frente de nada, mandou abrir uma investigação contra o presidente. Interessante, mandou abrir uma investigação, mas já assim,
condenando, já em princípio condenando o presidente. Investigação criminal contra o presidente, mas já subjetivamente condenando ministro Celso de Mello com grande dose de ira e ódio contra o presidente. Ou seja, é uma declaração de guerra. Inclusive, agora mandou investigar o ministro da Educação. O ataque do Supremo Tribunal Federal ao Executivo, ao presidente, aos seus ministros é total. Chegou a um ponto de a corda esticar. Ou o presidente cede, muda tudo, se acovarda e se entrega, ou ele vai ter que lançar mão de alguma ferramenta que não da chamada normalidade democrática. Deus tem nos revelado que as Forças Armadas estão preparadas. Isso tem sido mostrado. Esses homens do Supremo Tribunal Federal não estão acreditando, querem pagar para ver. A situação está numa temperatura altíssima, insuportável mais. Alguma coisa vai acontecer nos próximos dias e Deus tem nos revelado o que vai acontecer. Mas por hora é para nós estarmos orando. O povo de Deus vai estar orando. Deus tem revelado que os dias serão difíceis, muito sangue derramado e o povo de Deus não vai ser totalmente preservado, assim como a gente pensa. A gente pensa, Deus está conosco, o templo nos protege, então a ira de Deus vem contra o resto do Brasil. Covid vão pegar os outros, crente não vai pegar a Covid. A violência não vai nos atingir. Não é assim que muitos estão pregando e até profetizando por aí, mas não é verdade. A ira de Deus vem contra o seu povo para castigá-lo, visando uma disciplina, preparando o seu povo para o arrebatamento. O povo de Deus no Brasil, decididamente, não está preparado para o arrebatamento. Então a dor vem como disciplina de Deus. Entenda isto, meu irmão, minha irmã.